Olá, leitores! Tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Eu tô bem, tô ótima. E hoje, queria até ressaltar, eu tô usando o microfone do próprio celular, porque o meu áudio não tá legal. Minha máquina, hoje, ela resolveu dar um pequeno probleminha. Então, vamos se virar nos 30, tá? Então, só desculpa pelo acessório que antes não tinha. E vamos para o que vale, né? Eu tô com um livro aqui muito bacana, de um autor brasileiro, o Jader Pires. Cara, esse autor é massa, sabe? É o primeiro livro dele e ele já veio assim, bombando, ele já veio marcando presença, certo? O nome do livro, Ela Prefere as Uvas Verdes. Nem o tema e nem a imagem tem nada a ver com o livro. É um livro de contos. Gente, é fininho, ó. 158 páginas, dá pra ler uma sentada. Então, é um livro bem bacana, bem bolado. Principalmente sendo o primeiro livro do autor, geralmente assim, o primeiro livro o pessoal critica, né? Os outros sempre vão melhorando. Não, ele já começou o primeiro muito bem. E dos 13 contos, eu separei um em especial aqui para comentar com vocês. Mas se eu pudesse, eu falava de todos. Porque é um livro que ele toca na alma, ele toca no nosso, sabe? Ele faz você refletir sobre a vida, ele pega as situações do cotidiano. E é um livro de perdas e encontros. Ou seja, ele mostra o sentimento das pessoas diante de uma perda, né? Ou diante de um encontro. É muito bacana. Alguns contos me fizeram chorar, não nego, eu sou muito babona, assim. E outros me fizeram refletir também, pra caramba. Sabe aquela coisa de, poxa, principalmente quando você é aquele tipo de leitor, tipo eu, que entra na história e sente tudo que tá acontecendo ali dentro daquele livro. Então, pra você que é assim também, vale a pena ler, porque você vai sentir, alguns vão te fazer rir, mas a grande maioria vai te fazer refletir. Então, vale muito a pena, leia, certo? E é isso, vamos lá, vamos começar. O conto que eu separei pra vocês é Saudade da Rosquinha. É o conto que eu senti assim, que eu me apeguei mais, talvez devido a falar de animal. Eu tenho uma sensibilidade maior quando se trata de animais, né? Eu tenho 3 cachorros em casa, então adoro, amo, de paixão. E esse Saudade da Rosquinha, ele me tocou muito, né? Ele mostra um ato de bondade, de maldade, ele mostra a perda. E é disso que nós iremos falar agora. Rosquinha é uma cadelinha que foi encontrada pelo Almeida. Almeida é o dono da oficina. Ela foi jogada dentro da lata do lixo que fica em frente à oficina. Então, quando chegou a noite, ele recolheu todo o lixo, todo o material. Na hora que ele foi jogar, ele encontrou a cadelinha. Então ele levou para casa, ele cuidou, ele deu ração, banho. E ele é um homem sozinho, solitário, ele não tem família, ele não é casado, ele não tem filhos. A partir disso, ele faz da cadelinha sua companheira, mas ela precisava de um nome. E por ter aquela fisionomia tão meiga, tão doce, ele resolveu colocar o nome de Rosquinha, até porque é algo que ele gosta também. Então, juntou o útil ao agradável e deu certo. E outra coisa bem bacana é que o conto começa a mostrar esse momento inicial logo após já tem 14 anos. Ou seja, após 14 anos, ele ainda está com a cadelinha, ela ainda está viva, eles estão bem, eles já têm uma história juntos, né? Sua fiel companheira. Até ajudava, todo mundo no bairro conhecia a Rosquinha, gostava da Rosquinha, vírgula. Quase todo mundo, né? Como toda linda história de conto de fadas, tem que ter sempre aquela vírgula ali para atrapalhar alguma coisa. Que nesse caso, essa vírgula era um italiano que morava em frente à oficina. Ele odiava o barulho que aquela oficina fazia, sabe, a bagunça, os latidos do cachorro. Ele não gostava de nada nem de ninguém. Você chegava e desse bom dia para ele, ele virava a cara, ele fazia questão de não ter amigos, de não ser amigo de ninguém. E ele acha que as pessoas têm culpa disso. E ele queria culpar todo mundo, mas a raiva maior dele era por causa da oficina, daquele martelinho batendo, e ele queria se vingar de alguma forma, queria que isso acabasse de alguma forma. Sobrou para Rosquinha.
Certo dia, Rosquinha, ela só andava pela calçada, muito inteligente, ela não andava pelas ruas, só passeava pela calçada, dava a voltinha dela e voltava para a oficina. Certo dia, ela passando pela calçada desse infeliz italiano, com raiva, ele pegou uma sandália e começou a querer bater na coitada da Rosquinha. Assustada, nunca sofreu nenhuma agressão, mas pelo contrário, era só carinho, ela corre para a rua, coisa que ela foi acostumada a não andar na rua, mas ela corre. Tava com medo, foi enxotada dali. Ao colocar a patinha na rua, passa um carro em alta velocidade e pega a coitada da Rosquinha. Gente, eu sei que é spoiler, mas é só isso, só esse. Fiquem tranquilos, tem 13, tem 12 ainda. 13, eu só quero um. E ele, assim, coitada, velho, da Rosquinha, eu fiquei revoltada. E ele, sabe o que ele fez? Entrou na casa dele, se trancou e ficou lá, olhando pela janela o que estava acontecendo. Tipo assim, né? Deixa eu ver. Coitada da Rosquinha. E o coitado do Almeida chorava, entrava em prantos, enterrou a cadelinha. Todo mundo ia lá visitar, saber como é que ele estava, porque todo mundo gostava daquela cadela. E ele perdeu, né? Só que alguns vizinhos viram que a culpa foi do italiano, que o italiano que bateu nela para que ela fosse para a rua. Depois de um certo tempo, um dos vizinhos teve coragem de falar para o Almeida, dizer, olha, aconteceu dessa forma, eu tenho que resolver. Almeida, então, enfurecido, sentindo ainda a dor da perda, vou lá, vou brigar, vou bater, vou fazer alguma coisa, mas eu vou lá. Só que o próprio amigo, vizinho dele, chegou e aconselhou que ele não fosse, porque já se passaram o que ele podia fazer. Ele não tinha provas, né? Ele só poderia se prejudicar, então deixe que Deus resolve. E assim foi passando. Por pura ironia do destino, um certo dia, o italiano passa mal. Só que o italiano não tem ninguém. É uma pessoa sozinha, amargurada, mal amada. Não tem nem os vizinhos que gostem dele. Ele passou mal, ele ligou para urgência, só que estava demorando tanto para chegar que ele resolveu atravessar a rua da casa dele para pegar o carro e ir para urgência. O problema é que nesse meio tempo, na hora que ele está atravessando a rua, no mesmo local passa um carro e atropela o coitado do vizinho. Coitado não, né? Gente, ironia do destino. Ele morreu da mesma forma e no mesmo local que a Rosquinha. Assim, eu tô contando isso pra vocês, agora vocês imaginem, vocês lendo cada capítulo desse, sabe? Cada história desse passou a moral. Na minha opinião, essa da Rosquinha mostrou que a vingança não serve, não adianta você se vingar, você tem que lidar com a dor da perda, que é do animalzinho, e esperar que aqui se faz, aqui se paga. Olha o que aconteceu com o italiano. Então, o que eu achei bacana desse livro é isso, porque essa é um conto só, mas existem vários outros com quais vocês irão se identificar, certo? Você vai sentir aquela emoção, vai refletir sobre, poxa, é verdade, né? Dar valor às coisas antes de perder. É muito bacana, leiam. Mais uma vez está aqui, certo? Minha nota 10 pro livro, eu dou assim, agora pra capa e pro tema, eu diminuiria a nota, porque o tema não tem nada a ver, nenhum conto toca nesse tema, e aqui também, gente, não tem, né? E como eu sou uma pessoa que eu julgo ainda pela capa, era um livro que se tivesse ali parado eu não compraria, pela capa. Mas tendo em mãos, lendo, hoje eu super indico pra vocês. É fino, é em uma sentada, é isso aí. Vamos ler, tá? E o próximo livro já tá aqui para passar para vocês. Espero que vocês gostem, leiam, comentem, curtam, compartilhem. É isso aí. Tchau para vocês e, Gustavo, mais uma vez, obrigada aí pela oportunidade.